Jó não era apenas um homem justo. Ele era o reflexo de uma vida que aparentemente tinha alcançado a plenitude, riqueza abundante, família numerosa, saúde impecável e respeito diante de todos. Não se tratava de uma felicidade superficial, mas de um homem íntegro que andava com Deus, que temia o Senhor e se desviava do mal. Ainda assim, foi justamente esse homem, o mais justo da sua geração, que Deus permitiu que atravessasse o vale mais escuro da existência. E foi sem aviso, sem motivo visível, sem preparação. Um dia Jó acorda como o homem mais próspero do Oriente e adormece devastado, órfão de filhos, coberto de feridas, cercado de cinzas. E o mais impressionante, ele não xinga, não blasfema, não corre para longe de Deus. Jó rasga as vestes, raspa a cabeça, cai com o rosto em terra e adora. Isso não é normal, isso não é humano, isso é fé em estado bruto. Fé que não depende de estabilidade. Fé que resiste mesmo quando tudo que sustentava o chão desmorona. E o que ele diz? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ainda não entende nada, mas já se recusa a amaldiçoar. Ainda está em choque, mas já escolhe adorar. Porque o verdadeiro teste da fé não é quando você entende os planos de Deus, mas quando você é envolvido por um silêncio absoluto. E ainda assim, decide confiar. Jó foi lançado num abismo de sofrimento sem resposta, onde a lógica humana não servia, onde as orações pareciam não passar do teto, onde os céus estavam fechados e até seus amigos se tornaram juízes. E mesmo assim, em meio ao luto, à úlcera, à solidão e à incompreensão, ele decide permanecer. Esse é o ponto que separa os que apenas creem dos que verdadeiramente conhecem a Deus. A permanência no meio do inexplicável. Não há palavras que descrevam a dor de Jó, mas há uma escolha em silêncio. Uma fidelidade que não exige explicações, apenas resiste, apenas existe diante da eternidade, apenas se curva. Jó nos ensina que o valor da fé não está naquilo que ela conquista, mas naquilo que ela suporta. Quando tudo o que dava sentido à sua vida se perdeu, ele escolheu manter o único elo que restava, sua ligação com Deus. Não havia mais filhos para abraçar, casa para voltar, riqueza para administrar. Só havia cinzas, dor e um Deus em silêncio. E mesmo assim, Jó permaneceu ali. Ele não levantou um altar para a revolta, mas para a adoração. Ele não gastou suas forças para exigir respostas, mas para manter-se de pé diante do invisível. Porque há um tipo de dor que não se resolve com palavras. Há um tipo de sofrimento que não se cura com explicações. Há um momento em que a alma, esmagada, precisa apenas confiar. E é nesse ponto que começamos a entender o que significa andar pela fé e não por vista. A fé de Jó não era baseada em promessas de bênçãos materiais, mas em um compromisso espiritual profundo com o caráter de Deus. Jó não conhecia o motivo do seu sofrimento, mas conhecia a santidade do seu Deus. E isso bastava para permanecer fiel. Porque quem conhece o coração de Deus não precisa entender todos os seus caminhos. A verdadeira fé nasce quando tudo o que temos é um Deus que se cala, mas que jamais deixa de estar presente. Foi nesse cenário de ruína, cinza e silêncio que Jó começou sua jornada. Uma jornada que o levaria do porquê para o eis-me aqui. Mas antes disso, ele teve que passar pela fase mais difícil de todas. Parar de lutar por respostas para começar a ouvir a voz do Altíssimo com o coração nu diante do trono. Porque só quem perde tudo descobre o que realmente nunca foi perdido. Existem dores que gritam sem som, dores que não se manifestam no corpo, mas explodem no espírito. Jó não apenas perdeu tudo, mas o que mais o dilacerava não era o luto, nem a pobreza repentina, nem as feridas que deformavam sua pele. Era a ausência de explicações,
o silêncio de Deus diante de sua fidelidade. A pergunta que ardia em seu peito não era quanto tempo isso vai durar, mas como? Por que o Senhor permitiu isso? Se eu fui justo, se eu te obedeci, se nunca abandonei a fé. E essa é a agonia mais angustiante de todas, a de quem teme a Deus e mesmo assim é esmagado por uma dor que não compreende. Porque quando o ímpio sofre, ele culpa o acaso, o destino ou a sorte. Mas quando o justo sofre, ele olha para o céu e espera por uma resposta. E quando não vem resposta, o coração se parte em 1000 pedaços invisíveis. O grito de Jó era o mesmo que ecoa na alma de muitos servos fiéis nos dias de hoje. Não se trata de rebeldia, nem de falta de fé. Trata-se de perplexidade espiritual. É o desespero de quem perdeu tudo, mas ainda se recusa a abandonar a esperança. Jó queria entender. Ele queria ouvir algo, qualquer coisa. Uma explicação, uma revelação, um motivo que justificasse sua dor. Mas o céu estava em silêncio, e nesse silêncio nasceu o grito mais puro da alma humana, o clamor que não exige, mas implora. Jó rasga o peito diante do Eterno. Ele diz: por que me deste vida? Por que me sustentaste até agora, se era para me destruir? Por que fui poupado do ventre, se era para sofrer tanto aqui? Ele não amaldiçoa Deus. Ele não abandona a fé. Mas ele sofre profundamente com a ausência de sentido. E talvez esse seja o estágio mais cruel da dor, quando ela vem sem contexto, quando você busca pecados e não encontra, quando você procura falhas e não vê, quando você interroga o próprio coração e tudo o que encontra é fidelidade. E mesmo assim, o sofrimento permanece. Foi nesse lugar sombrio que Jó gritou. E Deus ouviu. Mas não respondeu de imediato, porque há perguntas que precisam ecoar no vazio antes de serem curadas na alma. Deus não ignorou Jó. Ele estava ouvindo, mas o tempo da revelação ainda não tinha chegado, porque o processo da fé não se resume a perguntas e respostas. Ele exige transformação interior. O grito silencioso do justo não é inútil. Ele é o som que rasga o véu do orgulho humano para abrir espaço à humildade espiritual. Jó acreditava que sua dor merecia explicações. E talvez você também acredite que sua fidelidade merece recompensas, que sua vida de oração deveria blindá-lo das tempestades, que seu altar constante impediria o caos de entrar em casa. Mas a verdade é que a fidelidade não é uma garantia de imunidade, é uma prova de intimidade. E quem é íntimo de Deus precisa aprender a confiar no caráter dele mesmo, quando os caminhos dele parecem incompreensíveis. É por isso que o livro de Jó permanece vivo até hoje. Ele não oferece fórmulas, ele revela o processo. Jó é o espelho do justo que sofre, do servo que geme, do coração que sangra e que mesmo assim escolhe não soltar a mão de Deus. Não se trata de entender agora, trata-se de não desistir enquanto o entendimento não chega. O grito de Jó não era uma afronta, era um pedido de socorro, um clamor por sentido, por presença, por um sinal de que o céu ainda estava olhando para ele. E isso nos ensina algo poderoso. Deus permite o grito, mas não permite o abandono. Ele pode até se calar por um tempo, mas nunca deixa de estar presente. O silêncio de Deus não é ausência, é lapidação. Porque quem grita para o céu, mesmo sem resposta, ainda crê. E isso basta para que o milagre comece a nascer. Quando a dor entra pela porta, o porquê é quase inevitável. Ele sai da boca dos justos e dos ímpios, dos fortes e dos frágeis, dos espirituais e dos céticos. É a pergunta universal que atravessa séculos, culturas e línguas. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu, Senhor? Por que agora? Por que assim? E quando a resposta não vem, esse porquê começa a ecoar como um trovão surdo na alma. Ele bate nas paredes da mente, ele entra nas orações, ele se infiltra no louvor. E o pior,
Ele não é silenciado com facilidade porque parece legítimo, parece justo. Afinal, Jó era um servo fiel. Ele ofertava por si e por seus filhos. Ele se desviava do mal. Ele era irrepreensível. Então, por que Deus permitiu? Por que não interveio? Por que não explicou? Esse porquê não é apenas uma interrogação, é uma ferida aberta. É a necessidade humana de encontrar sentido para o caos. E quando o caos vem sem manual, o desespero se agiganta. Jó passou por isso. Ele fez mais de 20 perguntas a Deus ao longo de seu lamento. E não foram perguntas vazias. Foram questionamentos intensos, desesperados, sufocados pelo sentimento de abandono. Ele não perguntava por curiosidade, ele perguntava porque estava tentando sobreviver. O silêncio de Deus doía mais do que a perda dos bens, mais do que a morte dos filhos, mais do que as feridas na pele. A ausência de resposta doía na alma. E aqui está uma das verdades mais duras e mais transformadoras da fé. Deus nem sempre responde o nosso porquê, porque a fé madura não se alimenta de respostas, mas de revelações. E revelação não é sobre explicação, revelação é sobre presença. Deus não apareceu para Jó com um mapa do sofrimento. Ele não revelou o diálogo com Satanás. Ele não explicou os bastidores celestiais. Quando finalmente se manifestou, ele não disse: "Vou te contar tudo o que aconteceu." Em vez disso, ele disse: "Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra?" Jó, capítulo 38. Deus não respondeu o porquê. Ele substituiu o porquê por quem. Quem é Deus? Quem comanda tudo? Quem sustenta o universo com a palavra do seu poder? Porque no fim das contas, a pergunta mais importante não é por que estou sofrendo, mas quem é Deus no meio da minha dor. Quando Jó parou de exigir respostas e começou a contemplar a grandeza de Deus, sua alma começou a ser curada. A presença de Deus tem poder de fazer cessar as perguntas, não porque traga explicações, mas porque transborda paz. Não porque esclarece, mas porque sustenta. Jó entendeu isso. E é isso que muitos de nós precisamos entender. A resposta que buscamos está na presença que não nos abandona. Às vezes, o céu se cala para ensinar que o amor de Deus não se prova pela ausência de dor, mas pela permanência no meio dela. O silêncio de Deus não é rejeição, é convocação para uma fé mais profunda. É quando Ele quer que deixemos de ser filhos que só andam com Ele por recompensa e passemos a ser filhos que andam com Ele por quem Ele é. E isso só se aprende no deserto. Só se aprende quando o porquê é engolido pelo eis-me aqui. Quando você para de exigir explicações e começa a buscar intimidade. E talvez seja por isso que Deus se calou por tanto tempo com Jó. Não foi crueldade, foi tratamento, foi cirúrgico. Porque o porquê que ecoa no céu não é ignorado, ele é acolhido, mas ele não define a resposta. Porque Deus não responde como nós esperamos. Ele responde com quem Ele é. E quando Ele aparece, tudo muda, mesmo que nada mude por fora. Jó ainda estava doente, ainda estava pobre, ainda estava coberto de cinzas, mas quando viu a glória de Deus, a alma dele foi restaurada. E naquele instante, a necessidade de entender deu lugar à paz de confiar. A dor de Jó não foi feita apenas de perdas e doenças. Ela foi agravada por algo ainda mais cruel: o julgamento dos que deveriam consolar. 3 amigos se aproximam e, à primeira vista, tudo parece sincero. Eles choram ao vê-lo, rasgam as vestes, sentam-se com ele em silêncio durante 7 dias. E esse silêncio inicial, paradoxalmente, foi o momento mais sensível que eles ofereceram. Porque assim que abriram a boca, não foi para consolar, foi para apontar. E o que dizem com palavras bem articuladas e cheias de aparência teológica é basicamente isto: você está sofrendo porque pecou. Deus é justo, e o justo não sofre sem motivo. Confesse seu erro e será restaurado. O veneno das palavras é sutil, porque parece espiritual, mas está contaminado de orgulho humano.
Essa é uma das realidades mais dolorosas da caminhada com Deus. Quando a dor nos isola e aqueles que deveriam ser abrigo se tornam acusadores. Quando a teologia do mérito invade a amizade, não há mais espaço para empatia. E Jó, já ferido pela perda, agora precisa se defender diante daqueles que deveriam abraçá-lo. Ele tenta explicar, tenta se justificar, tenta provar sua integridade, mas quanto mais fala, mais é silenciado por discursos envenenados. Porque para eles, a equação é simples demais. Sofrimento é igual a pecado oculto. Não há espaço para o mistério. Não há espaço para o sofrimento do justo. Não há espaço para o silêncio de Deus. Mas o livro de Jó expõe essa teologia rasa. Expõe o erro de pensar que todo sofrimento é punição. Expõe a crueldade de associar dor à culpa sem discernimento espiritual. Deus, no final, repreende esses amigos. Não falastes o que é reto a meu respeito, como o meu servo Jó. Jó, capítulo 42, versículo 7. O céu se posiciona e deixa claro que nem toda dor é consequência. Algumas dores são propósitos. Algumas dores são forjas. Algumas dores são moldes divinos para lapidar o invisível na alma. E os amigos de Jó erraram porque tentaram interpretar o que não entendiam. E pior, fizeram isso em nome de Deus. Quantas vezes você já esteve nesse lugar? Frágil, quebrado, e ao invés de encontrar consolo, recebeu julgamento? Quantas vezes alguém usou versículos para te acusar, ao invés de te levantar? A dor é ampliada quando se sente sozinho, mas ela se torna sufocante quando se sente incompreendido por quem mais esperava compreensão. Jó passou por isso, e mesmo assim não guardou mágoa. No final da história, ele ora por esses amigos. Ele intercede por aqueles que o acusaram, e é nesse ato de perdão que a sua própria restauração começa. O que aprendemos com isso? Que é possível estar certo com Deus e mesmo assim ser incompreendido pelos homens. Que é possível ser inocente diante do céu e condenado por vozes terrenas. Que é possível estar no centro da vontade de Deus e ainda assim ser visto como um fracasso por olhos humanos. Mas quando essas vozes vierem, lembre-se, o julgamento dos homens não anula o favor de Deus. E quando você perdoa os que te machucaram, o céu se move em sua direção com uma força que o mundo não entende. Os amigos de Jó nos lembram que nem todo conselho é cura, nem toda companhia é bálsamo, nem toda palavra bem-intencionada vem do Espírito. Mas mesmo quando o julgamento vier disfarçado de cuidado, o coração do justo permanece firme. Porque ele sabe que a última palavra nunca vem da boca dos homens. Vem do Deus que vê o coração. E esse Deus, o mesmo que ficou em silêncio, é também o Deus que no fim se levanta para defender seus filhos. Há um momento na jornada de qualquer servo fiel em que nem a fé parece suficiente, quando até aquilo que sustentava a alma começa a fraquejar. Jó, o mesmo homem que adorou em meio ao luto, que reconheceu a soberania de Deus, mesmo sem entender nada, agora começa a lamentar com palavras amargas. Não é mais apenas silêncio e adoração. É um grito que se transforma em lamento. É a fé sendo esmagada pela dor prolongada. Ele diz: maldito o dia do meu nascimento. Ele questiona por que não morreu ao nascer. Ele deseja nunca ter existido. Ele clama pela morte como um alívio, não porque perdeu a fé completamente, mas porque na dor se tornou maior do que sua capacidade de resistir. E essa realidade, embora desconfortável, é humana, profundamente humana. O livro de Jó nos dá a permissão para reconhecer que até os mais fiéis podem chegar a esse limite. A fé não é um muro intransponível contra a angústia. É um caminho que também passa pelo vale da sombra da morte. Jó não blasfema, mas lamenta. Ele não abandona Deus, mas grita de dentro da sua aflição. E o mais importante, Deus não o condena por isso. Deus não o rejeita,
nem o elimina do plano por sua amargura. Deus permite que ele fale, permite que ele questione, permite que ele se desfaça emocionalmente. Porque o Senhor não exige perfeição emocional dos seus filhos. Ele deseja sinceridade espiritual. Jó, mesmo no fundo do poço, ainda dirige suas palavras ao céu. Ele ainda está dialogando com Deus. E isso é fé. A fé ferida, a fé em carne viva, mas ainda assim, fé. Quantos de nós já estivemos nesse lugar? Não de rebeldia, mas de esgotamento. Não de incredulidade, mas de confusão. Quando a alma já não suporta a dor, e tudo o que resta é o suspiro pesado e o desejo de que tudo termine. A religiosidade tóxica diria que Jó perdeu sua fé. Mas o céu viu outra coisa. Um servo em crise, mas ainda de joelhos. Um coração quebrado, mas ainda voltado para Deus. Porque a verdadeira fé não é a ausência de dor, mas a decisão de permanecer mesmo quando tudo dentro de nós grita para fugir. Jó continuou falando com Deus, continuou questionando, continuou presente, e isso já era um milagre acontecendo no meio da sua ruína. A fé adoece quando ela é forçada a suportar mais do que esperava. Mas ela não morre, ela se transforma, ela se reinventa, ela se curva, mas não se quebra. Jó está ali, entre a cinza e a culpa, tentando entender por que o céu se calou. E Deus permite esse processo, porque Ele não quer servos que apenas repitam frases prontas. Ele quer filhos que passem pela dor. E mesmo assim, escolham confiar, mesmo que cambaleando. A fé de Jó naquele momento não era feita de vitórias, era feita de sobrevivência. E Deus honrou isso. A alma humana tem limites, mas o Espírito de Deus dentro do homem é maior do que esses limites. Por isso, mesmo quando a fé parece adoecer, o sopro divino nos mantém em pé. Jó é prova disso. Ele lamenta, mas não desiste. Ele questiona, mas não rompe com Deus. E no fim, sua própria fragilidade o aproxima ainda mais do trono. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele se move em direção a Ele. E a dor que parecia destruir se torna o terreno onde a fé mais pura começa a florescer. Há perguntas que não curam. Há buscas por explicação que, em vez de aliviar, agravam. Porque nem toda dor foi feita para ser entendida. Algumas foram permitidas para revelar algo muito mais profundo. Quem você é diante do invisível e quem Deus é diante do seu abismo. Jó queria entender. Ele não só lamentava a dor, ele queria compreendê-la. Ele fazia perguntas cortantes, sinceras, quase ofensivas, porque seu coração sangrava. E cada novo dia em que Deus permanecia em silêncio, o fardo da incompreensão aumentava. A alma humana luta contra a ausência de sentido, porque para nós, sofrer sem motivo é insuportável. Mas Deus não opera pela lógica do alívio imediato. Ele age na lógica da eternidade, e a eternidade nem sempre explica. Ela revela no tempo certo, e só revela a quem persevera, mesmo quando todas as perguntas permanecem em aberto. Jó é o retrato do homem que tenta transformar seu sofrimento em lógica, que tenta forçar o céu a dar uma explicação, que procura costurar suas dores com algum motivo racional. Mas nada disso acontece. Deus não envia nenhum profeta, nenhum anjo, nenhuma mensagem visível, apenas o silêncio. E mesmo assim, Jó continua buscando. Mas há um ponto da caminhada em que o próprio ato de perguntar se torna um peso, porque quando a resposta não vem, a pergunta se transforma em veneno, um veneno lento que mina a força interior, que rouba a paz, que transforma a fé em obsessão por controle. E fé nunca foi controle, fé é entrega. Esse é o ponto-chave do deserto. Ou você aprende a confiar em Deus sem exigir o porquê, ou você se afunda em um ciclo infinito de amargura. Há dores que são curadas não pela resposta, mas pela presença.
E Jó ainda não tinha entendido isso. Ele queria explicações, mas Deus estava ensinando a ele e a todos nós que o consolo verdadeiro não está no entendimento, está na comunhão. Que o descanso da alma não vem da lógica, mas da confiança. Porque para Deus, a fé que exige explicações ainda não é fé plena. A fé madura é a que continua de pé mesmo sem saber porquê. Talvez você esteja hoje como Jó, tentando decifrar a dor, buscando sentido para o que te aconteceu, tentando entender por que Deus permitiu aquilo, por que deixou que a traição acontecesse, por que não impediu o luto, por que não curou aquela enfermidade. E quanto mais você pergunta, menos alívio sente, porque no fundo, o que sua alma precisa não é de um motivo, é de uma mão que a sustente, é de uma voz que diga, estou aqui. E essa voz pode até se calar por um tempo, mas o silêncio dela não significa ausência, significa lapidação. As perguntas que não curam são aquelas que nos escravizam à dor, mas a fé que liberta é a que mesmo sem resposta continua orando, continua adorando, continua esperando, porque a fé que exige sentido pode até parecer forte, mas a fé que simplesmente se entrega é a que move o coração de Deus. Jó ainda precisava aprender isso, e nós também, porque a maior revelação não é entender o motivo da dor, é descobrir que mesmo na dor, Deus está nos conduzindo para algo maior do que o entendimento, a plenitude da confiança. A fé passa por estágios. Primeiro, ela crê, depois ela pergunta, depois ela clama, e por fim, ela silencia. Não porque desistiu, mas porque amadureceu. Jó, depois de tantos capítulos lamentando, acusando-se, defendendo-se, discutindo com os amigos, questionando Deus e mergulhando em sua dor, chega a um ponto em que não tem mais palavras. Não por falta de argumentos, mas por excesso de rendição. Algo dentro dele muda. Ele se esvazia, ele para de tentar explicar, de tentar ser justificado, de tentar entender. E é nesse exato instante, quando a alma se cala, que o céu finalmente se manifesta. Deus surge do redemoinho, não como resposta, mas como revelação. E o que ele oferece a Jó não é um relatório explicativo dos bastidores espirituais. Deus não revela o plano, ele revela a sua grandeza. Ele fala da fundação do mundo, do nascimento do mar, da medida dos céus, da ordem das estrelas, do ciclo dos animais, das maravilhas do universo. Jó esperava justificativas e Deus oferece majestade. Ele não responde às perguntas de Jó, ele responde à alma de Jó. Porque o que cura a alma é a glória de Deus. Quando Jó vê quem Deus é, não de ouvir falar, mas de sentir, de contemplar, de experimentar, a necessidade de entender se dissolve no oceano da presença divina. Esse é o ponto de virada de todo homem que caminha com Deus. O dia em que você para de falar e começa a escutar, quando você não quer mais respostas, mas presença, quando você não exige mais sentido, mas se rende à soberania, quando a dor ainda existe, mas já não te define. Quando a ferida ainda sangra, mas já não domina o seu espírito, porque agora você entendeu. Deus não é Deus porque explica, Ele é Deus porque sustenta. Ele não precisa justificar suas escolhas para provar seu amor. O simples fato de ele ter aparecido no redemoinho já era prova suficiente de que nunca esteve ausente. O silêncio dele era pedagogia, era lapidação, era preparação para uma revelação que a mente não conseguiria conter se ainda estivesse cheia de si. Jó responde a Deus com as palavras mais profundas de todo o livro. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E esse versículo não é sobre visão física, é sobre revelação espiritual. É sobre o nascimento de uma fé que não depende de lógica, mas de intimidade. Jó não teve suas perguntas respondidas, mas teve seu espírito completamente restaurado.
Porque, ao calar sua alma, ele abriu espaço para Deus se revelar. E quando isso acontece, todo o universo interior se reorganiza. Talvez hoje você esteja no estágio da fala. Está orando, clamando, lamentando, implorando, perguntando. E tudo isso tem seu valor, mas vai chegar um dia, e talvez hoje seja esse dia, em que o Espírito Santo vai tocar seu coração e dizer: agora apenas escute. E quando você se calar por dentro, a voz de Deus vai se levantar com poder, não para te explicar, mas para te curar, não para te justificar, mas para te carregar nos braços, porque Deus fala mais alto quando o nosso orgulho se cala. E Jó, o homem que tinha argumentos, se tornou o homem que aprendeu a ouvir. E esse foi o começo de sua restauração. O céu finalmente se abriu. E quando Deus falou, não veio em brisa leve, não veio em suspiro suave, não veio em metáforas delicadas. Deus falou do redemoinho, do centro da força, do lugar onde tudo gira, onde tudo perde o controle humano, onde o homem percebe sua pequenez diante da grandeza do Criador. E isso é simbólico. A resposta de Deus a Jó não veio como explicação lógica, mas como manifestação de glória. Deus não disse: vou contar o que houve entre mim e Satanás. Deus não revelou o propósito oculto. Ele não explicou o sofrimento. Ele se revelou. E essa revelação, por si só, curou mais profundamente do que qualquer resposta humana poderia alcançar. Porque a presença de Deus é, em si, a resposta que a alma procura. Quando Deus fala do redemoinho, Ele está dizendo: eu estive aqui o tempo todo, eu nunca perdi o controle. Você não compreende, mas eu governo. Você não vê, mas eu vejo tudo. Você não entende os caminhos, mas eu sou o caminho. E então ele começa a questionar Jó, mas não com sarcasmo, nem com condenação. Deus pergunta para redimensionar, para alinhar o coração de Jó com a eternidade. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem mediu os céus com as palmas das mãos? Você já ordenou ao amanhecer que surgisse? Em outras palavras, Jó, você confiaria em mim se soubesse quem eu realmente sou? Essa é a essência do redemoinho. Ele gira, ele confunde, ele nos tira do eixo, mas no centro dele está Deus. O redemoinho não destrói Jó, ele revela Deus. E é isso que acontece com todo servo que atravessa uma tempestade de fé. No início, tudo parece caos. Mas se permanecer, se suportar, se calar e continuar crendo, no centro do caos encontrará a voz de Deus. E essa voz não traz explicações. Ela traz uma convicção que nenhuma lógica pode produzir. A convicção de que o Deus que criou tudo ainda sustenta tudo. Que Ele vê além, que Ele governa soberanamente, que Ele é digno de confiança mesmo quando não faz sentido. O que Jó precisava não era entender o sofrimento, era reencontrar o centro, era voltar os olhos para o autor da vida. E ao contemplar Deus, não de ouvir falar, mas de ver com os olhos espirituais, algo nele muda. O homem que antes clamava por justiça, agora se curva em reverência. O homem que antes exigia explicações, agora se rende. E é isso que o redemoinho faz. Ele desfaz a estrutura velha para que uma nova fé nasça. Uma fé que não precisa entender para continuar. Uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis. Uma fé baseada não no que Deus faz, mas em quem Deus é. Talvez hoje você esteja no meio do seu próprio redemoinho. Tudo girando, tudo instável, nada faz sentido. E a pergunta que grita no seu coração é: Deus, onde o Senhor está no meio disso? E a resposta pode ser justamente essa: eu estou aqui, no centro, no comando, e se você calar, vai me ouvir. Não espere que Deus venha com manuais ou explicações acadêmicas. Espere que Ele venha com glória. E quando Ele vier, você não terá mais necessidade de perguntar, porque na presença dele será tudo. Jó entendeu,
E por isso ele pôde dizer: eu me arrependo no pó e na cinza, não porque pecou, mas porque agora ele viu, ele conheceu, ele confiou. E isso basta. Há uma diferença profunda entre sabedoria humana e sabedoria celestial. A humana tenta entender o mundo pelos sentidos, pela lógica, pelas evidências. A sabedoria do céu, porém, não se fundamenta na explicação. Ela se manifesta na revelação. E essa revelação, na maioria das vezes, não vem quando tudo está calmo. Ela surge no caos, no redemoinho, na perda, no silêncio, porque a sabedoria de Deus não é informativa, ela é transformadora. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Quando o caos atingiu tudo o que ele tinha, o que restou foi um espaço vasto e limpo para que o céu se revelasse de maneira pura, sem distrações, sem filtros, sem distrações religiosas. Apenas Deus e Ele. O livro de Jó é um convite para reconhecermos que nem todo sofrimento é um enigma a ser resolvido. Algumas dores são plataformas para que o céu nos revele algo maior do que estávamos preparados para ver antes. A sabedoria de Deus nunca se oferece como resposta rápida. Ela se apresenta como glória, como presença, como majestade. Jó foi confrontado com perguntas que nenhum ser humano pode responder. E ao invés de se sentir diminuído, ele foi elevado espiritualmente. Porque entendeu: o céu não me deve explicações. O céu quer minha rendição. E a sabedoria do alto se revela a quem desiste de exigir e começa a adorar. A sabedoria que vem de cima é misteriosa, mas não é confusa. Ela é profunda, mas nunca contraditória. Ela não cabe em palavras humanas, porque está além da linguagem. É por isso que, quando Deus fala com Jó, ele não explica, ele expande, ele amplia a visão, ele desloca o foco do homem para o Criador, ele tira os olhos da dor e os fixa na eternidade. Jó passa a entender que a vida não se trata apenas de causa e efeito, de merecimento ou punição. A vida é um palco onde o invisível se torna visível para aqueles que perseveram. A sabedoria do céu transforma o sofrimento em altar, a alma ferida em vaso de honra, a lágrima em óleo. Essa sabedoria não pode ser ensinada em livros, só pode ser recebida por aqueles que passam pelo fogo e não desistem, que caminham no escuro e não recuam, que ouvem o silêncio e ainda assim continuam adorando. Jó não foi curado por argumentos, ele foi curado por visão. Ele viu a grandeza de Deus e, ao vê-la, reconheceu sua limitação. E esse reconhecimento não o destruiu, o libertou. Porque quando a alma se curva diante da glória, toda dor perde o poder de controlar o coração. O caos não desapareceu de imediato. Mas agora ele já não importava. Por quê? A revelação do céu havia preenchido o vazio que nenhuma explicação humana podia ocupar. Talvez você esteja buscando entender tudo. Quer saber o porquê da perda, o porquê do abandono, o porquê do silêncio. Mas Deus está querendo te levar além do entendimento. Ele está te levando ao lugar onde o Espírito sopra mais forte. Ao lugar onde a mente se cala e o coração se abre, onde a sabedoria do céu não precisa provar nada, porque se ela simplesmente entra, muda tudo e te faz novo. Jó passou por isso, e você também pode passar. Não tente controlar o caos, tente ouvir no meio dele, porque a sabedoria de Deus se revela a quem se dispõe a permanecer mesmo sem ver. Poucos versículos na Bíblia carregam tanto peso espiritual quanto este. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, versículo 5. É uma confissão, uma chave, uma revolução interna expressa em uma única frase. Jó, o homem íntegro, o servo irrepreensível, o adorador constante, reconhece que mesmo com toda a sua fidelidade, ainda não conhecia a Deus plenamente.
Ele sabia sobre Deus, ouvia falar dele, andava em temor, era justo, mas faltava algo. E esse algo não vinha da religião, nem dos sacrifícios, nem das orações. Veio da dor, do deserto, da tempestade, do silêncio. Veio do caos. Essa declaração é o ponto de virada não apenas na história de Jó, mas em toda a caminhada espiritual autêntica. Porque revela que existe uma diferença gigantesca entre saber de Deus e ver Deus. Saber de Deus é teórico, ver Deus é revelação. Saber de Deus é ouvir sermões, estudar, praticar rituais. Ver Deus é ter os olhos abertos no espírito, é perceber a glória onde antes só havia tragédia, é sentir a presença onde antes só havia ausência, é nascer de novo por dentro, mesmo quando por fora tudo continua quebrado. E Jó passou por esse nascimento espiritual exatamente quando perdeu tudo e exatamente quando parou de perguntar por quê. A fé pura nasce nesse lugar, quando não há mais apoio externo, quando a lógica falha, quando os amigos se calam, quando o corpo está ferido, quando a alma está exausta e mesmo assim o espírito se rende. É nesse lugar que os olhos se abrem, não os olhos naturais, mas os olhos que enxergam o invisível. Jó não viu Deus fisicamente, ele viu com os olhos de quem já não exige nada, mas está disposto a receber tudo, inclusive a presença, sem promessas. E isso muda tudo, porque quando os olhos se abrem para Deus, a alma se reconstrói do zero. Esse versículo também revela um princípio espiritual poderoso. A dor que nos quebra pode ser a mesma que nos abre para a maior experiência da vida. Jó perdeu os filhos, os bens, a saúde, a honra, mas ganhou uma intimidade com Deus que jamais teria alcançado vivendo uma vida confortável. Deus não causou a dor, mas permitiu o processo que geraria uma fé mais pura do que o ouro. O que antes era conhecimento de segunda mão, agora se tornou encontro. E encontros com Deus sempre geram transformação. Jó nunca mais seria o mesmo. Não por causa da restauração que viria depois, mas por causa da revelação que recebeu ali. Talvez você também conheça Deus apenas de ouvir falar. Talvez sua fé seja sincera, mas ainda superficial. Talvez você seja fiel, mas nunca tenha entrado no redemoinho. Nunca tenha visto Deus de perto. E talvez a dor que te atingiu não seja o fim, seja a porta. A porta para uma fé que não depende de circunstâncias, que não se abala com diagnósticos, que não se perde em meio à crise, mas uma fé que vê, que contempla, que respira o céu mesmo quando tudo na terra parece falhar. E essa fé, meu irmão, minha irmã, ninguém pode tirar de você. Jó 42:5 não é apenas um versículo, é um marco, é o registro do nascimento da fé madura. A fé que não exige, que não acusa, que não negocia com Deus, mas a fé que bem se rende. E é nessa rendição que os olhos finalmente se abrem. E quando se abrem, o que você vê não é a solução, é Deus. E ver Deus basta. Há uma ilusão perigosa que se instala muitas vezes, até mesmo entre os mais sinceros servos de Deus. A ideia de que fé verdadeira precisa compreender tudo. Que se estou andando com o Senhor, Ele me deve explicações. Que se oro, jejuo e ando em retidão, tudo o que acontecer comigo deve fazer sentido. Mas Jó nos quebra esse paradigma. Ele nos mostra em carne viva que a fé mais pura não nasce da compreensão, nasce da permanência. Porque crer quando se entende é fácil, crer quando tudo colapsa, quando as respostas não vêm, quando a lógica falha, quando o silêncio é total, isso é fé real. Jó permaneceu. Ele não permaneceu porque entendeu. Ele permaneceu, apesar de não entender. Ele continuou orando, continuou clamando, continuou buscando, continuou voltando os olhos para o céu,
Mesmo quando sua alma se fragmentava, mesmo quando seu corpo apodrecia em feridas, mesmo quando sua esposa sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse, mesmo quando os amigos o acusaram injustamente, Jó resistiu. A fé dele estava doente, cansada, confusa, mas ela estava viva, e Deus honrou essa fé. Porque o céu não exige perfeição de entendimento, o céu exige sinceridade de permanência. A maior maturidade espiritual que um cristão pode alcançar não é saber todas as respostas. É permanecer fiel quando não sabe nenhuma. É dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. É fazer como Jó, que mesmo coberto de cinzas, com os olhos cheios de dor, disse: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é fé. Fé que não exige provas. Fé que não precisa de garantias. Fé que atravessa o vale, a escuridão, o choro e segue. Cambaleante às vezes, silenciosa muitas vezes, mas firme, porque não se apoia no que vê, mas no que crê. Essa fé é rara, essa fé é preciosa, essa fé é refinada no fogo, e talvez Deus esteja justamente hoje te conduzindo para esse lugar, onde Ele não vai explicar tudo, onde Ele não vai te dar o mapa, onde Ele não vai resolver todas as variáveis, mas onde Ele vai te chamar para permanecer. E se você permanecer, mesmo sem entender, você vai ver. Não vai ver a lógica, vai ver a glória. Vai ver o Deus que se revela aos fiéis, não aos curiosos, aos que esperam, não aos que desistem, aos que adoram no meio da dor, não apenas na bonança. Não existe fé que não seja testada, e todo teste vem carregado de silêncios. Mas no reino espiritual, os que permanecem mesmo no escuro recebem a revelação mais gloriosa. Foi assim com Jó, foi assim com Abraão, foi assim com Jesus no Getsêmani, e será assim com todo aquele que escolher continuar mesmo sem compreender. Porque o céu não é lugar para quem sempre entendeu tudo, é lugar para quem nunca soltou a mão de Deus. Jó ficou de pé, rendido, mas de pé, sem respostas, mas com fé. E essa postura muda tudo, porque no final das contas, Deus não está procurando quem compreende, está procurando quem confia. E se você confiar, Ele vai se revelar. O sofrimento não é o fim, ele é o forno onde o ouro da fé é purificado. E isso não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. Deus, em sua soberania, jamais desperdiça a dor dos seus filhos. Ele permite o sofrimento não para nos destruir, mas para nos transformar. Jó é a personificação dessa lapidação divina. Ele entra na história como um homem justo, mas sai dela como um homem íntimo de Deus. Ele era irrepreensível, mas depois da dor, tornou-se irreconhecivelmente mais profundo, mais rendido, mais maduro. Porque a dor, quando não nos destrói, nos molda para carregar glórias que o conforto jamais poderia suportar. Deus não quer apenas servos obedientes. Ele quer filhos forjados. E isso só acontece no campo onde a alma é esmagada, onde as certezas desmoronam, onde as orações não encontram eco imediato. É nesse lugar que o Espírito Santo trabalha com mais intensidade. Porque sem distrações, sem muletas emocionais, sem aplausos ou recompensas visíveis, só sobra Deus. E é nesse só Deus que a essência da fé verdadeira começa a florescer. Jó não precisava mais de explicações, pois a dor o conduziu a um nível de revelação onde o porquê se tornou irrelevante. Agora ele conhecia Deus com os olhos da alma. Agora ele era um vaso moldado pelo oleiro com as mãos cravadas da eternidade. O sofrimento nos revela para nós mesmos. Ele expõe o que há de oculto, destrói orgulhos velados, quebra estruturas frágeis, separa o que é emoção do que é convicção.
Na dor, descobrimos que não sabíamos confiar como achávamos, que não sabíamos orar como fingíamos, que não sabíamos descansar como repetíamos nos cânticos. A dor nos desmascara, mas Deus, em sua misericórdia, não nos expõe para nos humilhar. Ele nos desnuda para nos vestir de glória. Jó, depois de todo o processo, ora por seus amigos, intercede e recebe uma porção dobrada. Mas repare, a verdadeira restauração não começou com os bens, começou no coração. A transformação foi interna antes de ser externa. Você pode estar hoje em meio a um processo de dor que parece não ter fim. Talvez esteja se perguntando onde Deus está, por que isso aconteceu, se valeu a pena ter sido fiel. E a resposta pode não vir em palavras, pode vir em forma de fogo, mas é um fogo que não queima à toa. Ele molda, ele refina, ele transforma. E os escolhidos de Deus, os verdadeiramente escolhidos, são aqueles que, mesmo machucados, continuam dizendo: ainda assim eu confio. Porque sabem que a dor é temporária, mas o que ela produz é eterno. O apóstolo Paulo, que também foi moído pela dor, escreveu: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Paulo não disse que o sofrimento é bom, mas disse que ele produz. E Jó nos mostra isso na prática. Deus não o abandonou, Deus o moldou, Deus o fez um novo homem, não apenas um homem restaurado, mas um homem revelado, um homem cuja fé foi provada e aprovada. Se você está sendo lapidado, aguente firme. O que Deus está gerando em você não é para esta estação, é para a eternidade. E quando tudo passar, você não será o mesmo. Você será um reflexo mais nítido da glória de Deus. Porque a dor que transforma sempre tem um propósito maior do que a gente imagina. A restauração de Jó não começou quando Deus devolveu seus bens, sua saúde ou sua honra. Ela começou quando o orgulho interior foi quebrado. Orgulho esse que, embora disfarçado de justiça e dor legítima, ainda carregava a sutil presunção de que Deus lhe devia explicações. Jó não era um homem arrogante no sentido visível, mas como todos nós, ele carregava dentro de si a ideia de que, por ser íntegro, merecia compreensão. Por ser fiel, merecia respostas. Por ser justo, merecia que Deus agisse conforme suas expectativas. E é aí que mora o orgulho mais difícil de detectar. O orgulho de achar que entendemos Deus, que conseguimos interpretar seus planos, que temos direito de exigir sentido. Deus, ao falar com Jó, não o destruiu, mas o desarmou. Ele não apontou falhas morais. Ele não trouxe à tona pecados ocultos. Ele apenas fez uma série de perguntas retóricas, não para humilhar, mas para realinhar, para mostrar que mesmo o mais santo dos homens ainda é limitado demais para questionar a profundidade do eterno. Jó ouve tudo em silêncio e depois se cala por dentro. Ele diz: eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Ele reconhece que tentou encaixar Deus em categorias humanas, que tentou compreender com a mente o que só pode ser recebido com o Espírito. E nesse exato momento, a restauração começa, porque Deus não restaura vasos orgulhosos, Ele restaura vasos quebrantados. A alma de Jó se rasga diante da revelação, e ele não se torna apenas alguém restaurado, torna-se alguém transformado. O Jó do fim do livro é mais profundo, mais silencioso, mais cheio de reverência, mais íntimo do céu. E é nesse ponto que Deus começa a virar a chave. Não antes, porque o céu não é ativado por fórmulas, nem por argumentos, nem por direito adquirido. Ele é liberado onde há humildade verdadeira, onde a alma se curva, o céu se inclina, onde o homem se cala, Deus fala. Onde a justiça própria é deixada de lado, a justiça divina entra em cena com toda a sua força restauradora. A restauração exterior
Filhos, saúde, fortuna foi apenas consequência. A verdadeira obra foi interna. E essa lição é eterna. Deus só pode restaurar plenamente aqueles que desistiram de ter razão diante dele. A fé não se manifesta no orgulho do entendimento, mas na humildade da rendição. E Jó se rendeu, se despediu da necessidade de entender, deixou cair as armas do debate, lavou sua alma no silêncio, e ali, onde tudo parecia fim, Deus começou tudo de novo, com mais, com o dobro, com paz. Talvez você esteja esperando sua restauração, mas ainda está tentando provar algo para Deus, tentando convencer o céu de que está certo, tentando segurar o controle. Mas a restauração não chega por esforço, ela chega por entrega. Quando você deixa de querer saber e passa a apenas confiar. Quando você diz, eu não entendo, mas eu te adoro. Eu não vejo, mas eu te reconheço como Senhor. Eu não domino nada, mas o Senhor é soberano. Esse é o solo onde a restauração floresce. Jó nos ensina que o fim da necessidade de saber é o começo da restauração verdadeira, porque o que Deus quer de nós não é apenas fé, é rendição. E quando nos rendemos, Ele age, não para nos agradar, mas para cumprir em nós o seu plano perfeito. E esse plano, mesmo quando incompreensível, sempre termina em glória. A cena é impressionante. Jó, ainda marcado pela dor, ainda respirando a poeira da humilhação, ainda com as feridas não completamente cicatrizadas, recebe de Deus uma ordem inesperada. Ore pelos seus amigos. Aqueles mesmos que o acusaram, aqueles que disseram que seu sofrimento era culpa do seu pecado. Aqueles que, ao invés de consolar, colocaram sal na ferida. E o que Jó faz? Ele ora. Ele não argumenta, ele não hesita, ele não exige desculpas. Ele perdoa. E nesse perdão, libera algo no céu que nenhum sacrifício anterior tinha conseguido liberar. A restauração completa. É nesse momento que o texto diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó, capítulo 42, versículo 10. Esse versículo é uma chave espiritual que muitos ignoram. A virada não veio com explicações, não veio com riquezas, não veio com recompensas. Veio com o perdão. Porque Deus não opera sua plenitude em corações endurecidos, mesmo quando esses corações estão certos. Jó tinha todas as razões humanas para não perdoar. Mas a alma que viu Deus, que se rendeu ao Altíssimo, não tem mais espaço para mágoas. Tem apenas espaço para a obediência. E Jó obedeceu. Perdoar não é esquecer, não é minimizar a dor, não é fingir Perdoar que nada é escolher aconteceu. não carregar mais o fardo do rancor. É dizer, a justiça não está mais nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Jó orou por quem o feriu. E ao fazer isso, algo se moveu nos céus. Porque a oração feita com perdão é uma das mais poderosas que existem. Ela limpa a alma, ela remove bloqueios, ela atrai a glória. Jó, ao orar, não apenas libertou os amigos do juízo divino, libertou a si mesmo. Ele saiu do cativeiro interior, da prisão do trauma, do cárcere da injustiça. Esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Orar por quem te julgou, abençoar quem te feriu, pedir graça para quem te empurrou para o fundo do poço. Isso não se faz com força humana. Isso é fruto da revelação. Só quem viu Deus, só quem se quebrou por dentro e foi curado pela presença é capaz de perdoar com sinceridade. Jó fez isso. E ali, naquele altar de perdão, o céu se abriu. Deus começou a devolver tudo, mas não como antes. Agora em dobro. Agora com propósito. Agora com paz. Talvez hoje sua cura esteja presa exatamente aí, na falta de perdão, na ferida não tratada, no veneno da mágoa que você ainda carrega por dentro. Deus quer restaurar, mas antes Ele quer que você libere. Não porque o outro merece, mas porque você não pode continuar preso ao que te machucou.
O perdão não é um prêmio para o outro, é uma libertação para você. E quando você ora com sinceridade por quem te acusou, o céu se move, o cativeiro se quebra, a alma respira, a glória desce. Jó nos ensina que o último passo antes da glória é o perdão. A última chave antes da restituição é a liberação interior. Deus queria mais do que curar o corpo de Jó. Ele queria purificar sua alma e conseguiu, porque Jó, sem exigir nada, ofereceu o que tinha de mais precioso, intercessão por aqueles que não mereciam. E isso é evangelho puro, isso é Cristo antes de Cristo. Isso é fé que não só sobrevive, mas transforma tudo à sua volta. O final do livro de Jó não é apenas um desfecho, é um nascimento. O nascimento de uma fé que já não se alimenta de explicações, mas de entrega. Jó parou de perguntar por quê. Não porque tenha recebido todas as respostas, mas porque depois de ver a glória de Deus, ele entendeu. A verdadeira pergunta não é por que estou sofrendo, mas o que o Senhor quer fazer em mim através dessa dor. E quando essa virada acontece na alma, tudo muda. O deserto continua o mesmo, mas o coração já é outro, porque agora, ao invés de exigir, ele se entrega. Ao invés de interrogar, ele se oferece. Ao invés de lutar por lógica, ele declara: eis-me aqui. Esse eis-me aqui é a maior expressão de maturidade espiritual que existe. É a resposta de quem viu o invisível, de quem foi moído, mas não abandonado, de quem perdeu tudo, mas encontrou a única coisa que realmente importa: a presença viva de Deus. Jó passou da oração argumentativa para a oração rendida, do clamor pela justiça para o altar da adoração, da exigência por sentido para a reverência diante da soberania. E isso não é pouca coisa. Isso é o que define os verdadeiros servos de Deus, os que não vivem pela lógica, mas pela fé. Os que não precisam mais entender o plano porque confiam no caráter de quem o traçou. Deus restaurou Jó, mas não foi apenas uma restauração de bens. Foi uma reconstrução de identidade. A dor não apagou quem ele era. A dor revelou quem ele estava destinado a ser. E esse é o padrão de Deus com os seus. Ele não destrói no deserto. Ele molda. Ele trabalha no silêncio. Ele corrige sem nos abandonar. Ele nos tira da zona de conforto para nos levar ao centro da sua vontade. E essa vontade, ainda que misteriosa, sempre termina em glória. Jó foi restituído em dobro, mas mais do que isso, ele foi marcado pelo céu para sempre. Ele não saiu apenas mais rico, ele saiu mais pleno, mais sábio, mais próximo de Deus do que qualquer ser humano da sua geração. Você talvez ainda esteja no meio do redemoinho, ainda esteja com as mãos abertas dizendo: Senhor, por quê? E Deus, com amor, está apenas esperando o momento em que você vai transformar essa pergunta num altar. Quando sua alma, já cansada de exigir, se ajoelhar em silêncio e disser: eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Esse é o ponto da virada. O ponto onde os céus se movem, onde a glória invade, onde a fé deixa de ser sobrevivência e se torna uma força que move montanhas, porque no reino de Deus, quem para de perguntar por quê e começa a dizer eis-me aqui, está pronto para viver o sobrenatural. O livro de Jó termina em festa, em restituição, em abundância, mas sua maior vitória não foi material. Foi espiritual. Jó conheceu Deus, e isso bastou. O que vem depois é apenas consequência. Que sua alma hoje seja conduzida a esse lugar. O lugar onde, mesmo em meio à dor, você possa fechar os olhos e dizer: eu não entendo, mas confio, eu não vejo, mas me entrego, eu não controlo, mas eu creio. Senhor, eis-me aqui. Porque quando essa frase sai dos seus lábios com verdade, o céu inteiro se levanta a seu favor.